Obrigada. Então, nós vamos, neste momento, nos dirigindo ao nosso Pai, Criador do Universo, nosso Criador, agradecendo por todas as oportunidades que a gente recebe em todos os momentos da nossa vida, especialmente a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus todos os seus ensinamentos, a todos os que cuidam de nós, os nossos amores que estão do outro lado da vida e os nossos amores desta vida também. E assim, elevados que nós já começamos a estar, nós vamos dizer para o nosso Pai, em agradecimento por tudo o que Ele nos dá, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, Edna. Bom, nós continuamos o capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Nós terminamos a pergunta 74, que foram, na realidade, 25 perguntas feitas ao Espírito São Luís sobre essa teoria das manifestações físicas. Foram perguntas feitas a esse Espírito que se denominou São Luís, e respondeu essas 25 perguntas, né? Compõe o item 74, certo? Então, nós vamos continuar agora no item 75. Magda, você pode ler para a gente o item 75, por favor? Posso sim. 75. Estas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta um ponto capital, o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. E esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este errante ou encarnado. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim se pode dizer. Em certas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, devido à sua organização. E é isto, propriamente, o que constitui os médios de suas influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil. Daí os médiuns mais ou menos potentes. Ele não é permanente, o que explica a intermitência da força. E aí, Magda? E aí que ele diz que é o fluido universal que reside no princípio vital da vida. Então, é ele que faz toda essa... como que eu vou dizer assim? Que recebe todo esse impulso do espírito, né? Seja um espírito encarnado ou desencarnado, né? E também que ele fala que ele explica do perispírito, né? Isso. Do fluido animalizado, que nada mais é do que o fluido universal
no perispírito. Certo? Então é isso. É aquilo que a gente já vem conversando, né? Que pela força do fluido animalizado emitido pelo médium, associada ao fluido universal, né? Que os fenômenos físicos acontecem. Ele pode ser impulsionado pelo espírito desencarnado ou pelo médium, tá? A intensidade desse fenômeno, dessa doação, depende da intensidade dessa doação, tá? E o importante é que ele frisa, não é temporário, é intermitente, né? A gente pode até dizer que é momentâneo, né? Tudo bem? Val, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite, gente. Cineide, você pode ler o 76 para a gente, por favor? Claro, posso sim. 76. Façamos uma comparação. Quando queremos atingir alguma coisa situada à distância de nós, é pelo pensamento que o tentamos. Mas o pensamento sozinho não poderia realizar o nosso intento. Precisamos de um instrumento que o pensamento dirigirá. Um bastão, um projétil, um assopro, etc. Note-se ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, que precisamos pegar. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Assim, ela age sobre o perispírito, que é a substância com que tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Estes fazem a mão pegar o bastão e o bastão atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado, necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido, com o auxílio do qual torna o objeto apropriado a realizar o impulso da sua vontade. Aqui, se pelo que eu entendi, o fluido ele serve como se fosse uma extensão, vamos dizer assim. Se a gente está encarnado, a gente precisa do corpo do bastão para pegar, a gente precisa do movimento do nosso corpo para atingir um determinado objeto, né? E quando a gente está desencarnado, isso se dá por meio do fluido, exatamente. Uhum. Ele é o apêndice, você pode falar assim, né? Porque o espírito diretamente não pode agir nessa matéria deste mundo que nós estamos. Ele precisa de um intermediário, ok? A explicação é simples, uma comparação simples, né? Eu pego o bastão com a minha mão, é simples, mas fica bem claro, ok? Estamos falando das manifestações físicas, tá? Edna, pode ler 87 para a gente, por favor? Assim, quando um objeto é colocado em movimento elevado ou lançado ao ar, não é o espírito quem o agarra, empurra ou ergue, como o faríamos com a mão. Ele o satura, impregna, por assim dizer, de seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto assim, momentaneamente vivificado, age como se fosse um ser vivo, com a diferença que, não tendo vontade própria, obedece à força da vontade do espírito. Uma vez que o fluido vital, incitado de algum modo pelo espírito, dá vida artificial e momentânea aos corpos inertes,
e que o perispírito não é outra coisa senão esse fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá vida ao corpo por meio do seu perispírito. Permanece unido a ele enquanto o organismo permite. Quando se retira, o corpo morre. Porém, se em vez de uma mesa temos uma estátua de madeira, e se ele age sobre essa estátua como sobre a mesa, teremos uma estátua que se deslocará, que baterá, que responderá por meio de movimentos e batidas. Teremos, numa palavra, uma estátua momentaneamente animada, de uma vida artificial. Em vez das mesas falantes, teríamos as estátuas falantes. Que luz essa teoria lança sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução? Que alegorias e efeitos misteriosos não explica? Aqui, assim, né? Isso já foi visto anteriormente, né? É a força, é o teu espírito que faz movimentar. Na questão das mesas girantes, os espíritos, com a força deles, é que faziam as coisas momentaneamente parecerem ter vida, né? E o perispírito na nossa organização física, ele é um corpo fluido, por isso que ele fala que é fluido universal, ele é um corpo fluídico, né? O nosso corpo, quando ele morre, ele não é imediatamente, depende muito da pessoa. Ele se desliga devagarinho, existe todo um processo, isso está nos livros do André Luiz, eu não me lembro qual é o livro que tem, mas tem vários livros dele que falam como é que eles desligam o corpo fluídico, que é o perispírito, do corpo físico que está morto. Então, nós não temos vida se nós não tivermos o espírito em nós, através do perispírito. O perispírito, ele age sob as ordens do nosso espírito. Então, ele faz todo o nosso corpo de acordo com o que o nosso espírito quer e ordena para ele. Então, ele faz. Quando a gente fala que a gente vê um espírito, a gente não vê o espírito. A gente vê um perispírito. Nós não temos espírito, porque espíritos são chamas. E imagina, nós ainda não estamos nessa, né? A gente tem uma figurinha que a gente costuma passar nas aulas, né? Sim. Uma centelha de luz, o espírito é aquela centelha de luz, né? A forma humanoide é a forma do perispírito, né? Então, de acordo com o que está escrito aqui, a gente pode dizer, a grosso modo, para a gente entender, que o perispírito faz no nosso corpo o que o espírito faz com uma mesa. Sim. Né? Nós nos movimentamos, né? Nosso corpo se movimenta, funciona animado com ânima do perispírito, certo? Essa organização nossa, celular, né? Com veias, com órgãos que funcionam, ela está toda conectada fluidicamente ao nosso perispírito. Senão não funcionaria, nós seríamos só uma massa de carne que tem células, sangue e ossos. Vocês entenderam? Então, é o perispírito que dá essa organização de corpo e o espírito que manda as mensagens através do perispírito para que a gente seja o que nós somos. Né? É como, lembremos sempre do exemplo do bastão e da mão. Né? O nosso corpo é o bastão, né? E o perispírito manda a mensagem para a mão pegar o bastão e mexer. O bastão sozinho é uma coisa inerte, é só matéria. O bastão não vai mexer. A partir do momento que o perispírito deixa de estar ali junto, ligado vibratoriamente, magneticamente, aquela massa de matéria,
a vida, como nós conhecemos, deixa de existir. Né? A vida orgânica, a vida material. Vamos supor, acontece uma desagregação naquela matéria, aquele corpo não tem mais condição de obedecer aos comandos, né? Do perispírito, do espírito através do perispírito, então há a morte material naquela massa. E daí o espírito se retira e carrega consigo o seu perispírito. Esse desligamento vai demorar o tempo necessário para esse desligamento, de acordo com a evolução do espírito que está ali, com aquela inteligência que habitou aquele corpo, né? Uns podem ser mais rápidos do que os outros. Podem demorar dias, semanas, meses, outros horas, né? Para que esse desligamento aconteça. Normalmente ele começa pelos centros vitais e vai se desligando como se fossem tirar tomadas, né? Tomadas vão se desligando e os fios e vão se separando. Agora, o tempo que isso demora depende da evolução do espírito que está ligado àquela matéria, aquele corpo que está, né? Passando rápido ou menos rápido o tempo que for demorando. Tudo bem? Podemos continuar? Então, vamos lá. Sandra, você pode ler? Oi, posso sim. 77? Não, 78, por favor. Ok. Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos, desde logo, que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que, se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre, em lugar de ser por espíritos que a têm ainda e que se sentam na academia. De tal sorte que se o espírito de Arago tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados, mas dada pelo espírito de Arago, morto, é uma utopia. E por que isso? Porque creem que, estando Arago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la, desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo abstração, por um instante, da teoria da animação factícia. Tudo bem, Tânia, você vai ler ou vai só ouvir? Acho que eu vou só ouvir, minha anjo. Tudo bem, então. Magda, pode ler para a gente o 79? Posso sim. 79. Quando se faz o vácuo na campânula da máquina pneumática, aquela adere com tal força que é impossível retirá-la, devido ao peso da coluna de ar que atua sobre ela. Deixando-se entrar o ar, a campânula é retirada com a maior facilidade, porque o ar contido interiormente contrabalança o ar exterior. Entretanto, abandonada a si mesma, ela ficará sobre o prato, em virtude da lei de gravidade. Agora, se o ar interior for comprimido, se tiver uma densidade maior que o ar exterior, a campânula será levantada,
a despeito da lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e forte, ela poderá ser mantida no espaço sem nenhum apoio visível, assim como os bonecos que a gente faz dançar sobre um jato de água. Por que, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, estando acumulado em torno da mesa, não teria a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como o hidrogênio faz com os balões, sem que, por isso, seja derrogada a lei de gravidade? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. Então, não negueis um fato apenas porque não podeis explicá-lo. Não podemos negar só simplesmente porque a gente não conhece, né? Não sabe. Ele traz uma explicação baseada num instrumento que nós não conhecemos, né? Que é o instrumento, a campânula de uma máquina pneumática, né? Nós não conhecemos. Mas pela explicação dele, fazendo comparação com o hidrogênio que a gente enche um balão, né? Ele faz uma explicação muito clara, né? Que o hidrogênio pode dar o peso e até mexer com a gravidade daquele balão e faz ele voar. Então, se o hidrogênio dentro de um balão de borracha pode fazer ele levitar e sair, mexer com o peso dele e mexer com a gravidade dele, fazer ele voar, por que esse fluido universal, que nós não conhecemos totalmente as suas propriedades, não pode fazer a mesma coisa com objetos sólidos? O fato de nós não conhecermos totalmente as suas propriedades não pode ser motivo para a gente negar que ele seja capaz de produzir isso, né? Ele era maravilhoso, né? E na época, como ele tinha muitos cientistas que estavam junto com ele e que contestavam, né? Ficava até muito mais fácil que se a gente conhecesse essa campânula dessa máquina pneumática, eu ainda vou atrás na internet para ver esse desenho, ver se eu descubro qual que é essa campânula. Mas com um balão de hidrogênio fica fácil a gente ver, né? Mesmo com um balão de hélio que a gente usa nos aniversários, né? A gente pega os balões grandes e enche de hélio, que ele fica lá paradinho, ele não cai no chão. Mesmo que aquele que a gente sopra e põe ar dentro do mar. Tudo bem? Podemos seguir? Edna, você quer ler 80 para nós? Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo modo indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode, por conseguinte, levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, tendo força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu centenas de vezes com ele e com outras pessoas, repetindo-o durante uma apresentação em Londres, e a fim de provar que os espectadores não eram joguetes de ilusão de ótica. Fez no teto uma marca com um lápis, e, enquanto estava suspenso, as pessoas puderam passar por baixo dele. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Ele era, nesse caso, a causa eficiente, e o objeto, isto é, a ação e o objeto. Ou seja, né, era ele que levantava, na verdade, com o poder da mediunidade dele, da mente dele, né? Era ele que fazia isso. Não tinha nada de ilusão. Ele doava o fluido animalizado, né? E com a força desse fluido animalizado e mais o fluido universal, ele produzia esses fenômenos né? Punha a pessoa sentada na cadeira e ele levantava a cadeira com a pessoa sentada. Nossa, isso é muito legal. Do Coil 81.
Leio sim, 81. Tratamos há pouco do possível aumento de peso. É um fenômeno que às vezes se produz e não tem nada de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Sob a influência de certos médiums, objetos muito leves têm oferecido a mesma resistência, cedendo de repente ao menor esforço. Na experiência da campânula, ela realmente não pesa mais nem menos que o seu peso normal, mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que a pressiona. O mesmo provavelmente acontece com a mesa. Ela tem sempre o seu peso natural, pois a sua massa não foi aumentada, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento. E essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a da campânula está na pressão atmosférica. Faça-se a experiência da campânula diante de um homem ignorante e não compreendendo que o agente é o ar, que ele não vê, será fácil persuadi-lo de que se trata do diabo. Talvez se diga que o fluido, sendo imponderável, sua acumulação não poderá aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas é preciso notar que se nós nos servirmos da palavra acumulação com finalidade comparativa e não para a identificação do fluido com o ar, ele é imponderável, mas a verdade é que nada o prova, sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. E antes de conhecer o peso do ar, ninguém podia suspeitar dos efeitos desse peso. A eletricidade é também classificada entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e resistir fortemente a quem pretender erguê-lo. Aparentemente, portanto, torna-se mais pesado. Do fato de nada se ver o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que desconhecemos. A natureza nos prova diariamente que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Não se pode explicar senão por uma causa semelhante o estranho fenômeno de que há tantos exemplos, de um jovem débil e delicado erguer com 2 dedos, sem esforço e como uma pena, e um homem forte e robusto com a cadeira em que se assenta. E as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Só para a gente encerrar, né? A sensação de quem presentia ou está participando desses fenômenos de manifestação física é exatamente o que ele fala, de que o objeto, no início, ele adquire um peso maior, até que depois ele cede e se movimenta. Mas na realidade é só impressão de que isso fica maior, fica mais pesado, não é? Não é? Na realidade, o fluido mesmo em si, ele existe, mas ele é imponderável, nós não conhecemos, né? Esse exemplo que ele dá aqui, por uma causa semelhante, se pode explicar um fenômeno singular que se observa muitas vezes. Eu já fiz essa experiência várias vezes e realmente ela é verdadeira, né? De você fazer um círculo, né, de mãos dadas por uma pessoa sentada na cadeira, um momento de concentração, e daí a pessoa fica sentada na cadeira
e assim 2 dedos embaixo do braço e outra pessoa 2 dedos nas pernas, na dobra do joelho. Você levanta uma pessoa de 80 a 90 quilos, desde que haja concentração e desde que as pessoas sejam médiums, entendeu? Eu já fiz essa experiência várias vezes. Levanta, tira ela da cadeira. Só que se não houver a concentração e a predisposição, não sai do lugar. Não consegue. A pessoa fica pesando 300 quilos. Você não consegue. É muito interessante isso. Tá? A intermitência da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Não é a hora que se dispõe a fazer que ele acontece. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Edna? Podemos... Se ninguém Eu queria falar o seguinte, que para a gente pensar, porque a gente não conhece as coisas, às vezes a gente duvida. E a gente não tem o direito de duvidar daquilo que a gente não conhece. Tudo isso é física, né? Imagina naquela época. Eles estão agora, no século XXI, começando a entender o que o Kardec falou em 1800. Né? Agora eles parece que estão acordando, sabe? Isso já foi falado há mais de 200 anos, né? Mas a gente precisa entender que a gente não precisa duvidar de nada. A gente precisa estudar. Isso é muito importante. Senão, duvidar por duvidar sabe, leviandade, né? A gente não sabe. Né? Um monte de coisa que a gente não sabe, não existe, não isso, não aquilo. Milhares de coisas que acontecem na mediunidade que a gente vê e às vezes a gente não consegue explicar. Existem muitos acontecimentos que a gente explica até um determinado momento e a partir de determinado momento não se explica mais. Tem outros acontecimentos que nós conseguimos explicar tranquilamente por meio da ciência e tem outros que escapam à nossa explicação, né? E tem outros que, apesar de explicados pelos espíritos, nossa inteligência ainda não capta. Entendeu? Então, não existe. O que é importante a gente esclarecer, é por isso que nós estamos estudando, é que não existe o sobrenatural, né? Não existe. Na realidade, o livro dos médiuns é a parte científica da doutrina espírita. A grande maioria dos fenômenos é explicada através da ciência. Ok? Nós vamos para o capítulo 5 agora, se ninguém mais quiser fazer algum comentário, que é das manifestações físicas espontâneas. Nós estamos no capítulo 4, né? 4? Capítulo 4 da teoria das manifestações físicas, e agora nós vamos das manifestações físicas espontâneas. Nós vamos tratar especificamente dessas manifestações, né? Dos ruídos, dos barulhos e perturbações, do arremesso de objetos, né? Fenômenos de transporte de objetos, um objeto que está num determinado lugar e aparece em outro lugar. E aqui ele fala da dissertação de um espírito sobre os transportes, ou seja, fala de um espírito sobre esse fenômeno dos transportes. Tudo bem? Lucineide, quem leu foi a Edna, né? Isso. Então, a Lucineide, você já leu? Acabei de ler, Mari. Um pouquinho. Sandra, você pode ler o 82? Oi, posso sim. 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que, frequentemente, tornam-se importunos. O que exclui, de outra parte,
o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar, e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. Até agora, a gente estava falando dos fenômenos físicos provocados, né? Em reuniões específicas, onde se reuniam para que os fenômenos acontecessem, para que as mesas girantes rodassem e respondessem a pergunta. Agora nós vamos falar de manifestações físicas que acontecem espontaneamente, que aconteciam, né? Agora é mais difícil disso acontecer. A maioria das vezes, entre pessoas que muitas vezes desconheciam os postulados espíritas, pessoas que nunca nem leram nada sobre o espiritismo, muitos até descrentes disso, né? E de uma maneira que se tornavam até inoportunos, né? Que não eram conscientes, não eram pedidos, aconteciam sem a vontade das pessoas, eles eram involuntários. Por isso que eles falam de espontâneas. Os anteriores que nós estávamos conversando, no capítulo anterior, eram provocados, tá? Por isso que ele fala que a esses fenômenos poderia se dar o nome de espiritismo prático natural, né? Eles não permitem a suspeita de conivência, ou seja, eles não permitem a suspeita da gente achar que as pessoas estavam concordando com aquilo que poderiam estar fraudando, cometendo uma fraude. Mas, de qualquer maneira, ele orienta que as pessoas que tomarem conhecimento desse fato, né, investiguem, registrem e investiguem para não serem objeto de mistificação. Vamos lá. Val, você quer ler? Ou só está ouvindo, só quer ouvir? Não tem problema, viu? Se não quiser Não, ler. eu não consigo ler porque eu não estou enxergando bem, eu estou com catarata. Eu vou Meu fazer amor, tudo bem. cirurgia daqui uns dias, aí daqui uns dias eu vou voltar a ler. Tudo bem. Magda quer ler? Lê 83. 83. As mais simples e frequentes de todas as manifestações espíritas são os ruídos e os golpes vibrados. É sobretudo nisto que se deve temer a ilusão, pois uma porção de causas naturais os podem produzir. O vento que sopra ou agita um objeto que movemos inadvertidamente, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Por vezes, mesmo as brincadeiras de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas têm um caráter particular, marcado por uma intensidade e um timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permite sejam confundidos com os estalos da madeira, o crepitar do fogo ou o monótono tic-tac de uma pêndula. São golpes secos, ora surdos, fracos e ligeiros, ora claros, distintos, por vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não deixa dúvidas quanto à sua origem, é a obediência à vontade. Se os golpes são ouvidos num determinado lugar,
se respondem ao pensamento pelo número e pela intensidade, não se pode deixar de reconhecer neles uma causa inteligente, mas a falta de obediência nem sempre é uma prova em contrário. Também a gente não pode achar que tudo que a gente ouve é a manifestação de um espírito, né? Por isso nós temos que saber estudar, como a Edna acabou de falar, para a gente realmente poder identificar que caiu uma borracha no chão, foi um espírito, que não é por aí, né? Então a gente tem que ter esse estudo, né, para saber diferenciar, como ele mesmo diz, o barulho, né, o som de um movimento desse, uma manifestação dessa, é inconfundível com o barulho normal, né? É lógico, a gente tem que estar atento, mas um barulho é inconfundível, né? Você tem que estudar, você tem que se aprofundar, tem que conhecer para não confundir com o barulho de um animal passando, um miado de um gato, né? Ou seja, a minha geladeira, por exemplo, ela é frost free, ela tem um pequeno defeito. Ela, quando vai descongelar a caninho de trás, que é para descongelar, ela faz um barulho, parece um tiro. Então, as pessoas que vêm da minha casa primeiro se assustam, porque ela dá um estalo de noite, assim, 2 estalos, que parece que está dando um tiro dentro de casa. Isso não é fenômeno. Eu já falo, gente, não se preocupe, eu já até aviso, isso não é fenômeno espírita e nem é tiro nenhum, é a geladeira que está estalando, que ela congela e ela faz um barulhinho para descongelar, barulhão, né? Então, tudo isso é importante, você tem razão, né? Mas, como mesmo diz, eles são facilmente reconhecíveis e não permitem que sejam confundidos, né? Porque a madeira estala. Eu tenho móveis de madeira maciça, eles estalam muito. A estante, o guarda-roupa, entendeu? As mesas, aqui estalam tudo. Agora, mais interessante é quando você comanda esse barulho, você pergunta em pensamento para esse barulho e esse barulho responde, né? Sim ou não, né? Mais forte ou mais fraco. Daí ele é inconfundivelmente demonstrando que ali tem uma causa inteligente. Só que para você fazer isso, você tem que estar estudando e para não ter saído correndo antes, né? Porque normalmente as pessoas que ouviam esses barulhos saíam correndo antes de ter o sangue frio para perguntar quem é que estava ali, né? Se bem que a falta de resposta ou a falta de obediência não quer dizer que não tivesse o espírito ali, né? Eu mesmo, a família do meu marido tem várias histórias de fenômenos, manifestações físicas espontâneas, várias, que aconteceram com a mãe do meu esposo, que ela contou, de casas onde ela morava. Entendeu? Podemos seguir? Lucineide, é tu mesmo. Não, deixa eu ler o 84. Deixa eu ler, para descansar vocês um pouquinho. Depois você lê o 85, tá bom? Admitamos agora que por uma comprovação minuciosa se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? Não, de certo. Portanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem, ou seja, que se convencem de que é o diabo que as produz, podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o bicho-papão. Essas manifestações tomam, às vezes, forçoso é concordar, né? Proporções e persistências desagradáveis, perdão, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres dela. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Eu vou ler o 85 também. Dissemos atrás que as manifestações físicas
tem por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem de espíritos inferiores, ou seja, menos esclarecidos, eu gosto mais dessa expressão, para produzi-las, como nós nos utilizamos de pessoas que nos servem para os trabalhos pesados, e isso com o fim que nós vamos indicar. Alcançado esse fim, esse objetivo, cessa a manifestação material por ser desnecessária. Um ou dois exemplos para melhor compreender a coisa. Lucineide, quer ler o 86 agora? Que agora é o exemplo que ele vai dar. Leio sim, Mari. Há muitos anos, quando iniciava meus estudos de espiritismo, trabalhando uma noite nesse assunto, ouvi golpes que soaram ao meu redor durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que isso me acontecia. Verifiquei que não tinham nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber nada mais. Nessa época, eu me encontrava sempre com um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por ele qual era a causa dos golpes. E ele respondeu-me: era o teu espírito familiar que queria falar-te. E o que queria me dizer? A resposta: podes perguntar a ele mesmo, está aqui. Interroguei-o e ele se deu a conhecer por um nome alegórico. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertence a uma ordem muito elevada e que desempenhou na Terra um papel importante. Indicou erros no meu trabalho, apontando as linhas em que eu os encontraria, deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e me atenderia quando eu quisesse interrogá-lo. Desde então, realmente, esse espírito jamais me deixou. Deu-me numerosas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz socorreu-me tanto nos problemas da vida material quanto nos metafísicos. Mas desde essa primeira conversa, os golpes cessaram. O que desejava ele com efeito? Estabelecer comunicação regular comigo, e para isso precisava me avisar. Dado o aviso, explica sua razão, e estabelecidas as relações regulares, os golpes não eram mais necessários. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados quando eles já se levantaram. Caso quase que semelhante aconteceu com um dos nossos amigos. Há tempos que no seu quarto ressoavam barulhos diversos, que já se tornavam cansativos. Tendo a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que dele queriam. Atendeu o pedido e não ouviu mais os barulhos. Assinalemos que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, como se compreende, estão muito menos sujeitas às manifestações desse gênero. Nossa, eu estava aqui lembrando, eu tenho exemplos disso que aconteceu na minha casa quando eu era criança ainda. E eu lembro que minha mãe me mandava para a cozinha porque a gente ouvia barulho de tampa caindo, como se estivesse caindo do escorredor de louça. E minha mãe mandava eu ir lá ver se tinha passado algum bicho, alguma coisa, porque nessa época, né, não se acreditava, não se falava. Quando se falava era coisa do outro mundo.
E aí eu morria de medo, mas eu tinha que ver, porque eu não era doida de não obedecer minha mãe. Então eu ia morrendo de medo lá ver. E eu chegava lá na cozinha, não tinha nada no chão, nada que explicasse. Começou com as tampas, depois a gente ouvia barulho de como se estivesse varrendo o quintal. E minha mãe foi perguntou para todas as vizinhas mais próximas da casa se alguém tinha varrido a casa naquele horário, naquele dia, e ninguém varreu a casa. Então, até hoje, eu guardo isso como se fosse coisas, né, fenômenos que assim, na época a gente não soube explicar. Mas é muito, eu vou falar, viu? Quando era criança eu morria de medo, muito medo. Então, muito provavelmente era alguém, ou era alguém querendo entrar em contato, né? A gente não. Essas histórias que eu falo são desse estilo mesmo, de barulhos, barulho de pedras atiradas em janela, de caminhão descarregando pedregulhos no quintal, de panelas caindo do paneleiro, tampa de panela caindo no chão, cadeira derrubada, prato quebrado, copo, descia lá para olhar, não tinha nada. Então, ou seja, provoca o barulho de, mas não acontece nada. Então, o certo seria ter investigado, né? Eu sei que numa das ocasiões aí, nem padre ficou na casa. Acabaram se mudando e depois até demolindo a casa. Depois que demoliram a casa, acabou, parou, nunca mais ninguém morou na casa. Na realidade, o que ficou sabendo-se depois era uma casa que a minha sogra morou, tá? Eles não conseguiram ficar na casa. Eles saíram da casa e a casa era do sogro dela, pai do meu marido, né? Ele desmanchou a casa e vendeu os tijolos até, deixou só da terra. E depois de um tempo ficaram sabendo que aquela casa, que aquela fazendinha, aquele sítio que ele tinha comprado tinha sido de um homem que tinha sido expulso dali pelos filhos com a amante. Porque ele era casado, tinha filhos e a mulher. E ele quis trazer, naquela época, né? Ele tinha mulher e acho que 3 filhos. E ele quis um belo dia e falou: não, vou trazer minha amante para cá. Ele queria que todo mundo morasse junto. Olha só. E quando ele chegou com ela na porteira, né, os filhos jogaram os cachorros em cima. E os cachorros morderam os dois, expulsaram os dois dali. E ele jurou: eu não vou morar aqui, mas ninguém nunca mais vai viver aqui. E ele morreu, né? Depois de uns anos ele morreu. Então, ele acabou ficando ali, atormentando aquele lugar ali, coitado, né? Um espírito sem luz, né? Atormentando o lugar. Então, depois que a casa foi demolida e os tijolos vendidos, nem o tijolo ficou, só ficou a terra. Acabou. Nunca mais se soube de nada, de nenhum fenômeno dali. Então, ou seja, depois que não tem mais a necessidade, o fenômeno passa. Mas isso é muito comum, tá? Você leu o 86, né? Isso, 86. Você quer falar, Edna? Pode falar. Não, é isso. É o Geraldo. É o Geraldo, né? É o Geraldo que levantou. Desculpa, Edna. Mari, tá acabando o tempo. Só para dar uma explicadinha um pouquinho mais sobre aquela situação que você explicou de se você tiver 2 médios, concentrar 3 médios, um sentado e 2 consegue levantar ele com aquele consegue tirar o peso dele só para Porque a gente estava lendo aqui atrás sobre a máquina pneumática, né? Ele deu um exemplo, porque a gente estava falando da gravidade, que as manifestações físicas, muitas vezes nos vêm dar a impressão que eles estão derrogando as leis da natureza, especialmente a lei da gravidade, né? Como é que eu vejo uma mesa que tem peso, que está sujeita à lei da gravidade? O que é a lei da gravidade na física?
a lei da gravidade vai forçar todo o corpo a ficar preso na Terra. Nós estamos na Terra, andando aqui na Terra, e tudo está na Terra porque existe uma lei da física, que é chamada lei da gravidade, que força com que eu fique aqui. Se não existisse essa lei da gravidade, essa gravidade não exercesse esse poder sobre os corpos, na matéria, na Terra, a gente flutuaria. A gente estaria flutuando, nada ficaria parado, nós não andaríamos no solo. As coisas flutuariam e iriam embora. É a gravidade que nos prende ao solo, que nos faz caminhar, que faz o carro rodar. Então, quando se fala em fenômenos de manifestações físicas, as mesas girantes, que era o tema anterior, causa a impressão de que esse fenômeno pode derrogar essa lei da gravidade. E não, na realidade não. Ele dá um efeito, ele dá um exemplo da máquina pneumática, né? Onde existe um ar comprimido ali na campânula e que ele dá a impressão que existe uma força que está forçando aquela campânula a não ir para frente. É mais ou menos isso. E eu dei o exemplo depois do balão de hidrogênio ou balão de hélio que a gente enche e que faz com que o balão flutue, mas fique parado no ar, né? Na realidade, nós não estamos derrogando nenhuma da física, né? É só a manipulação dos elementos. Como nós não conhecemos todas as propriedades do fluido cósmico universal, nós não podemos dizer que há derrogação dessa lei, né? Porque nós não sabemos como o fluido cósmico universal manipula todas as leis da física, as leis universais, né? E daí eu citei um exemplo que dado mesmo aqui no livro, né? Que existem fenômenos, isso explicaria, como se explicaria o fato de pessoas magrinhas, frágeis, conseguirem levantar 2 dedos, uma pessoa forte que está sentada numa cadeira. E eu comentei com vocês que eu já presenciei esse fenômeno. A pessoa fica sentada numa cadeira, né? As pessoas em volta, 4 pessoas mais ou menos, são 4 pessoas. Se das mãos, então na dada de mãos você fortalece e combina fluidos animalizados, né? Porque quando você dá as mãos, você está fazendo uma corrente, né? Uma corrente magnética. Então, equipara a todos, ficam com a mesma quantidade de fluido magnético animal. Daí, imediatamente, cada um dos 4 junta as suas mãos, faz esse movimento aqui, com esses 2 dedinhos, cada um dos 4 põe embaixo do braço direito, embaixo do braço esquerdo, e embaixo da perna dobrada direita, embaixo da perna dobrada esquerda, né? Que a pessoa está sentada. E imediatamente, é muito rápido isso, porque isso se dissipa com muita rapidez. E imediatamente consegue se levantar essa pessoa da cadeira a mais de 1 metro de altura. Normalmente a altura do nosso rosto. Mas é muito rápido, porque essa distribuição desse fluido magnético, ela é rápida, mas ela é intermitente. Então, doação, né, administrou as energias, 1, 2, 3, e senta. Se você não der a dada de mãos para distribuir e homogeneizar essa energia, vamos supor que os 4 queiram fazer sem dada de mãos e pôr as mãos e tentar erguer a pessoa, não consegue. Então, é uma maneira de explicar, né, que o fluido existe, que o fluido universal se combina com o fluido animalizado de cada um, né, e que isso é intermitente. Não tem como explicar que isso aconteça. Não tem como explicar. Não sei se ficou claro aí esse exemplo, até no livro, mas eu já presenciei várias vezes. Infelizmente, as primeiras vezes que eu presenciei foi por brincadeira entre jovens.
Depois, quando eu comecei a estudar o espiritismo, comecei a estudar a parte científica, eu compreendi o que era aquilo, e daí nós fizemos como experiência científica mesmo na parte mediúnica, entendeu? Não foi mais de brincadeira, mas a primeira vez que eu tomei conhecimento disso, eu era jovem, era adolescente. A gente fez já na brincadeira, a gente nem sabia o que era. Depois, estudando mais tarde, lendo, nossa, aquilo que a gente fez, olha, era isso, isso, isso. Aí eu tive a oportunidade de fazer cientificamente mesmo, né? Para efeito de estudo. E é muito impressionante. É o mesmo exemplo, né, que eu falei para vocês semana passada na aula, acho que foi semana passada, né? Se vocês derem as suas mãos assim e fizerem isso aqui, né? Vocês vão conseguir sentir a energia que corre em vocês, é a energia magnética animalizada. Eu sinto a energia que está aqui no meio. Ela vibra, né? É uma energia diferente. É diferente isso. Você faz assim, então você consegue perceber. Né? É lógico, às vezes no primeiro momento, dependendo do dia que você está, né? Vai lá, Edna, pode falar. É quando a gente faz o passe, que você aproxima a mão da pessoa, se você aproximar bastante as mãos da pessoa, a gente sente sair. Dependendo do tratamento que você vai fazer, você sente sair tudo de dentro da sua mão. Percebe a energia saindo, a gente percebe a energia da pessoa, né? Tudo depende, lógico, também do nosso estado, né? Receptividade nossa e do nosso estado de equilíbrio. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente vai trabalhar com passe, não precisa ser mediunicamente, porque o passe não tem quem for da passe está dando energia magnética animal. Ninguém está mediunizado. Por isso que todo mundo pode ser passe, desde que se proponha a aprender a estudar e cuidar do seu corpo e da sua mente para doar essa energia magnética animal que todos nós temos. Não tem a ver com mediunidade, né? Não tem a ver com esses fenômenos, é outra coisa. Você consegue, você percebe, a hora que você põe a mão assim no alto da cabeça da pessoa, você sente a energia do coronário, se está quentinho, se está geladinho, você sente a energia da sua mão saindo, mais de um lugar, menos de um lugar, entendeu? Isso é tudo perceptível, de acordo com o seu caminhar. Então, é estudo, é preparo e evangelização do ser. As coisas têm que caminhar juntas. Tá? Eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso cuidar do meu corpo material e eu preciso evangelizar meu espírito. A minha mudança moral conta muito também. Tudo bem? Podemos encerrar? Então, Edna, você encerra a gente. Obrigada, queridos. Nós agradecemos a Deus por tantas coisas maravilhosas que nós estamos aprendendo, a todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão aqui conosco, nos ajudando a entender outros que estão aprendendo conosco também. Nós agradecemos imensamente ao nosso Pai, a misericórdia que Ele tem por nós, para que nós possamos estar aqui. Vamos dividir um pouquinho essa energia que está em nós agora, de alegria, de paz, vibrando pela paz do universo, por toda a humanidade, por todos aqueles que estão em estado de sofrimento agora, por aqueles que se negam a si mesmos e a Deus. Todos nós somos filhos de Deus e um dia todos nós nos voltaremos para Ele, sejam eles rebeldes ou não. Então nós pedimos, Pai, imensamente que o Senhor possa ter misericórdia por todos esses seres que caminham em desespero, que estão em leitos de dor, que estão jogados nas ruas, por todas as famílias do mundo, pela nossa família, para que tudo esteja em harmonia e paz na nossa casa, que a gente precisa viver em paz no nosso lar, para que a gente possa depois se comunicar com os nossos irmãos em humanidade
de maneira correta, de maneira amistosa, de maneira amorosa. E isso é estar com Jesus, é seguir Jesus. E eu lembro sempre que seguir Jesus não é estar atrás dele, é ao lado dele, fazendo tudo o que ele fez. E parece difícil, mas não é. É só uma questão de a gente se propor a isso. Então, nós agradecemos a ele por todas as lições que ele trouxe e desejamos que o mundo inteiro agora se pacifique. E nós somos parte desse mundo. Então, que todos nós possamos estar em paz neste momento. Graças a Deus e graças a Jesus.